poderosas, sejam bem-vindas a mais um dia. Hoje já é o 5º dia da 7ª semana, glória a Deus. Amanhã nós estaremos indo para a 8ª semana. Graças a Deus, nós estamos chegando ao fim e estamos sendo muito abençoadas. Nós vamos falar hoje separando um tempo para ser reabastecida. Esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 5, do 12 ao 14, que diz: guarde o sábado, que é um dia santo, como eu, o Senhor Deus, mandei. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias na semana. Mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem os seus filhos, nem suas filhas, nem os seus escravos, nem suas escravas, nem os seus animais, nem os seus estrangeiros que vivem na terra. Assim como você descansa, os seus escravos devem descansar. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o tempo para reabastecer. Aqui Deus está orientando o povo a tirar um tempo para descanso, a tirar um tempo para guardar um dia para descanso. E nós vamos falar, a partir do ponto de que sim, nós precisamos ter um momento de reabastecimento. Um momento de reabastecimento é necessário. Nós vamos um exemplo agora. Se acabar o óleo do seu carro, por exemplo, não demorará muito para que o seu motor fique o quê? Destruído. Então você terá 2 opções caras. Primeira, colocar o motor novo ou comprar um carro novo. A parte mais desanimadora desse cenário aqui é descobrir que você poderia ter facilmente prevenido o desastre antes de isso acontecer, com a troca de um óleo, ou uma revisão no carro, ou uma lubrificação. Só que o que acontece? Infelizmente, as pessoas às vezes podem esperar demais. Por quê? Porque vai aí prolongando, deixando para depois, procrastinando aquela situação. E então, você esperou demais. E aquele mesmo procedimentozinho que poderia ter feito, poderia ter ficado topzera, maravilhoso, agora é totalmente inútil. Por quê? Porque já aconteceu o que tinha que acontecer. Com o nosso espírito, com a nossa vida espiritual é mais ou menos igual a isso. Funcionam dessa forma. Por quê? Nós também precisamos ser preenchidas. Nós também precisamos ser lubrificadas e preservadas. E se esquecermos de reabastecer os nossos tanques espirituais, o que vai acontecer? Nós vamos pifar. É apenas uma questão de tempo. Se nós não dedicarmos tempo para orar, se nós não dedicarmos tempo para o descanso da mente, se nós não dedicarmos tempo para o nosso dia da beleza, se nós não dedicarmos tempo para isso, o que vai acontecer? Nós vamos pifar. Por quê? Porque nós também funcionamos assim. Nós precisamos de ter um tempo para nós, somente nós e Deus. Esse aí não pode deixar, não pode faltar. Nós precisamos do nosso tempo, do tempo de descanso. Nós precisamos desse tempo, do tempo para parar, para reabastecer. Por quê? Porque se nós pifarmos, nós vamos ser apenas algo estragado. Nós vamos ser apenas alguém talvez abandonado, deixado à beira da estrada, inapto para o serviço. E aí é por isso que nós precisamos ter esse tempo. Aqui a palavra fala de guardar o sábado. Isso traz a ideia de reservar um tempo para fazermos alguma coisa. Entendeu? O tempo que nós precisamos ter, nós precisamos avaliar aquilo que nós estamos fazendo do nosso tempo. Aí vem mais uma vez o domínio próprio, falando sobre nós, que nós precisamos dedicar tempo para fazer coisas que vão nos reabastecer. Talvez é um passeio que você precisa fazer com suas amigas, talvez é um passeio que você precisa fazer
com o seu marido, com o seu namorado, talvez é uma viagem, eu não sei, algo que vai te reabastecer, talvez é mais tempo de oração, talvez é mais tempo de comunhão com sua família, mas nós precisamos de tempo para reabastecer, nós precisamos dedicar e organizar a nossa vida para que isso aconteça. O ideal seria, nesse tempo de reabastecimento, nós desligarmos dos problemas, nós desligarmos das ansiedades, das preocupações. Pare de pensar nessas coisas, pare de pensar por um momento e dedique tempo para se reabastecer. Dedique tempo para conhecer um pouco mais de Deus, para conhecer um pouco mais de você. Pratique o silêncio que nós já falamos aqui, mas é necessário. Nós precisamos desse tempo, porque Deus muitas vezes quer falar conosco, Deus muitas vezes quer mostrar para nós coisas e revelar coisas que são exclusivamente para nós, mas nós não temos tempo. Muitas das vezes nós não temos tempo para isso, nós não temos tempo para Deus, e Deus está sempre disposto a falar conosco. O problema é que muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir. Então nós precisamos fazer isso. Eu vou compartilhar com vocês uma planilha de avaliação semanal com algumas perguntinhas para você responder. Essa planilha, gente, é um pouco reflexiva e é importante a gente refletir. A reflexão faz parte, por mais que seja difícil refletir, é importante nós refletirmos e para nós vermos em que nós estamos gastando mais o nosso tempo, para que nós possamos dedicar mais tempo para o Senhor, para que nós sejamos, para que o nosso espírito seja reabastecido. Nós precisamos de reabastecer o nosso espírito, porque nós precisamos da mudança de dentro para fora. Então não adianta nada você apenas programar uma viagem com a sua família, um passeio, se o seu espírito não estiver reabastecido. Porque se o seu espírito não estiver bem, minha filha, você vai viajar e ainda você vai continuar mal. Você vai viajar e talvez vai voltar com mais problemas, com a dívida, que talvez. Mas você precisa primeiro reabastecer o seu espírito. Reabasteça o seu espírito, porque nós precisamos do espírito renovado, nós precisamos do espírito forte. Então dedique mais tempo em oração, dedique mais tempo em súplicas, dedique mais tempo em comunhão com o Senhor, em tempo com Ele. Dedique tempo para reabastecer, para encher o seu espírito. Então eu vou compartilhar aqui com vocês no grupo, a nossa planilha de avaliação, para que nós possamos fazer essa avaliação e refletir um pouco sobre nós. Ao longo dessa semana, nós olhamos para a importância de sermos preenchidas e constantemente reabastecidas com a água viva do Espírito Santo. Quanto mais preenchidas com a água viva nós estivermos, mais nossas vidas vão produzir os frutos. Hoje nós vimos aqui o processo do abastecimento, que nós precisamos abastecer. Se você quer ser usada por Deus, mantenha-se preenchida até transbordar. Mantenha-se preenchidas com a água viva do Espírito Santo, até que você possa transbordar. Porque o quarto requisito para nos tornarmos uma mulher poderosa nas mãos de Deus é este: ser preenchida e constantemente reabastecida com a água viva do Espírito Santo. Amém? Vamos às nossas perguntas de hoje, então? Primeira pergunta: quais mudanças você precisa fazer para conseguir ter tempo para abastecer? Pergunta número 2: de que outra maneira Deus a desafia a se reabastecer? Pergunta número 3: qual foi a principal lição que você aprendeu com o estudo de hoje? E pergunta número 4: qual foi o foco dessa semana? E pergunta número 5: quais são os primeiros 4 requisitos para nos tornarmos uma mulher poderosa nas mãos de Deus? Queridas, um beijo no coração de vocês. Amanhã nós estamos aí de volta com a
8ª semana. Um beijo, que Deus abençoe. Nós vamos juntas até o final. Tchau, tchau!